Oi, eu sou Nelson Gazola e hoje eu vou falar um pouquinho sobre liberdade de expressão. A primeira coisa que eu queria falar é que para você que se ofende com qualquer coisa, ou para você que ainda não sabe distinguir muito bem a visão de autor, de ator e de narrador, eu queria pedir para você não assistir esse vídeo. Não assista esse vídeo, que esse vídeo não foi feito para você. Esse vídeo foi feito para pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento e pessoas que gostam de debater sobre determinados assuntos. Então, se você fica chateado com qualquer coisa que a gente fala, sem entender justamente o núcleo daquilo que a gente está querendo dizer, o problema central de tudo aquilo que a gente está querendo dizer, esse vídeo é ofensivo para você e eu aconselho que você não assista. Para as outras pessoas, eu quero começar falando então... Já desligou o vídeo? Então pode fechar a página no xizinho lá e sair fora. Para o resto das outras pessoas eu vou começar a incluir ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente pode incluir ministros de tribunais superiores, pode incluir outras autoridades policiais ou não, autoridades de controle como Tribunal de Contas e Ministério Público, a gente pode incluir um monte de gente, pessoas da imprensa, artistas, professores e tudo mais. Algumas pessoas dessas classes elas não estão entendendo muito bem como funciona a democracia e principalmente no nosso país, porque se vocês não sabem, a gente não está em um outro país que vive no regime militar, porque se eu não me engano muito bem, a classe artística e algumas outras classes de comunicação fizeram movimentos muito fortes para brigar pela democracia que a gente tem hoje. E é essa democracia que tem muitas instituições, seja poder judiciário, seja poder legislativo ou seja poder executivo que estão ameaçando, e eu vou falar isso muito bem por quê. Então, eu quero começar falando sobre a diferença de autor, de ator e de narrador. Para quem não sabe, o Nelson Rodrigues, ele escrevia sobre um monte de coisa. Ele era chamado quase como anjo pornográfico porque ele discutia sobre diversos temas polêmicos da classe média da sociedade que muitas vezes a gente não fala, né? Então ele discute sobre temas polêmicos, sejam eles quais forem, e as pessoas falam, nossa, o Nelson Rodrigues é pornográfico porque ele escreve essas coisas. Peraí. Acorda, meu amigo. O Nelson Rodrigues não é pornográfico porque ele escreve coisas que você faz ou que outras pessoas fazem. Ele escreve isso não é porque ele gosta daquilo, não. Ele escreve isso porque, de repente, ele quer que você pare para refletir um pouquinho que determinadas coisas acontecem e depende de você para mudar também. Então, o Nelson Rodrigues não é pornográfico por causa daquilo que ele escreve. Ele é verdadeiro o suficiente para escrever sobre os problemas da sociedade e para debater temas que muitas pessoas não debatem, não é verdade? Eu acho que isso já foi superado há muito tempo. Eu gostei de uma frase do pastor Silas Malafaia, embora eu não esteja aqui para defender qualquer visão política ou teológica que ele tenha, ou qualquer outro tipo de visão social que ele tenha, mas uma frase foi sensacional. Cara, já pensou se a gente fosse prender ou brigar com todo mundo que faz um filme que debata tema de assassinato, ou melhor, que debata sobre droga, ou quando o ator faz uma cena de assassinato? Peraí, quando o ator fez uma cena de assassinato, ele tá cometendo um crime porque assassinato é crime. Peraí, ele não assassinou ninguém, ele desenvolveu uma cena, meu amigo. Não, mas espera aí, é apologia ao crime, porque ele tá falando sobre assassinato e as pessoas que assistirem vão ver o assassinato. E aí, vendo o assassinato, elas vão ficar com vontade de assassinar também. Porra, que porra, vai tomar no seu cu se você é desse jeito, vai se fuder, que porra de sociedade que é essa? Isso dá uma indignação total. Quando o próprio Nelson Rodrigues escreveu, por exemplo, Anjo Negro, que era um negro que não gostava da sua raça e passa por uma série de coisas, ele escreveu, pelo menos pelo que se fala, para um amigo dele que justamente era negro. Para o amigo dele, que ele gostava, ver aquele personagem e se distanciar daquele personagem, que é um ser que a gente pode considerar que também exista, mas que para o amigo dele se distanciar desse personagem, e se distanciando desse personagem, o amigo dele chega mais próximo da essência dele. Então tem alguns temas que são interessantes de serem debatidos justamente por causa disso. Então vamos um pouquinho mais. A gente vai falar de um Marcelo D2, de repente ter uma música, ou talvez até um funk proibido, porque aquela música é apologia ao crime, mas espera aí. Cena de cinema, então, com assassinato com o ator interpretando?
também é apologia ao crime, não é? Porque ele está fazendo alguma coisa. Então, todo ator e todo artista não presta porque ele faz cena de estupro, porque ele faz cena de violência, porque ele faz cena de beijo, porque ele está só querendo beijar a atriz. Vai tomar no seu cu, todo mundo não entende de nada. Vai tomar no seu cu todo mundo, não. Vai tomar no seu cu você que não entende de porra nenhuma. Da mesma forma que o médico ou um salva-vidas faz respiração boca a boca, o ator e o artista também estão desenvolvendo um trabalho específico para que você observe muito bem que o trabalho pode movimentar e transformar a sociedade. Então, baixa a bola um pouquinho e vamos discutir primeiro o que o autor pensa. E nem sempre o autor pensa exatamente como o narrador. Não seja burro o suficiente para confundir essas duas coisas. Quando a gente vê no Tropa de Elite 1 o Capitão Nascimento contando na visão do narrador e achando que ele deve encerrar o filme, ou quem esteja envolvido naquela trama com ele na cena final, matando o bandido, abre aspas. Abre aspas não, esse aspas é para mim mesmo. Não que eu considere esse ato como certo, até porque se a gente for discutir direitos humanos e censo, a gente vai saber muito bem que não é, porque a gente não tem condições nenhuma de dar um poder de autoridade para a polícia, até porque a justiça é falha, a polícia é falha. É claro que tem pessoas que fazem coisas e maldades por prazer e talvez até pudessem, digamos assim, merecer penas maiores do que realmente ocorrem no nosso país. Mas não é, pelo amor de Deus, o Estado que vai ter esse poder, principalmente a polícia representando o Estado, que vai ter esse poder. Se até a justiça depois de um julgamento é falha, a gente já cansou de ver casos assim de pessoas nos Estados Unidos morrendo sendo inocentes, seja na cadeira elétrica, seja com injeção letal ou como for. Então vamos voltar um pouquinho aqui no autor. O autor do filme Tropa de Elite 1 não quer dizer que ele pensa aquilo que o Capitão Nascimento estava pensando. Ele só estava mostrando como narrador da história, o Capitão Nascimento como um policial, pensando como um policial e nem assim como todos os policiais, sem generalizar, porque ele estava pensando como ele. Isso sim é diferenciar autor como narrador. A partir de quando o autor inventou uma coisa ou escreveu uma história para mostrar alguma coisa para a nossa sociedade, ele criou uma personagem, seja ela a personagem narradora da história. Então não confunda as coisas. E o ator Wagner Moura não é nem o narrador. O narrador é o Capitão Nascimento. O ator só está ali interpretando aquele papel. Peraí, então eu vou prender o Wagner Moura ou eu vou esculachar o Wagner Moura porque ele fez um papel de um cara que também descumpriu determinados direitos humanos porque ele atirou num bandido. Eu acho que teve cena que o Wagner Moura, como Capitão Nascimento, deve ter atirado num bandido, se não me falha a memória. Mas se não for também outro qualquer, não interessa. E aí a gente vai brigar com o Capitão Nascimento depois que é o narrador da história e vai brigar mais ainda com o autor da história. Pô, meu, acorda, se liga. Do mesmo jeito, várias pessoas estão com problemas. E aí quando a gente vê o Rafinha Bastos, se você não sabe, volta. Se você é juiz, se você é promotor, Ministério Público, a minha indignação é com vocês também. Porque se vocês pensam que o povo ou qualquer outras pessoas, outros profissionais não sabem dos direitos, vocês estão muito enganados. Porque aquele site Planalto lá tem um monte de leis. O site do Planalto mesmo do governo federal tem um monte de lei para você pesquisar e para você ter a sua própria interpretação. E tem muita gente inteligente que consegue, numa batida de olho, dar uma interpretação para a legislação, coisa que nem alguns juízes estão fazendo. É interpretação totalmente diversa daquilo que a gente espera. Pode ser que seja decisão política, pode ser que seja favorecimento, mas pode ser também que seja só a simples decisão filosófica do juiz, não sei. O que acontece é o seguinte: as pessoas, e principalmente as autoridades, o Estado brasileiro, seja presidente da República, qualquer um, tem que pensar um pouquinho mais antes de fazer determinadas coisas. E quando a gente pega, por exemplo, o Rafinha Bastos, voltando, fazendo uma piada, qualquer que seja, que determinadas pessoas considerem ofensivas, vamos discutir só uma coisa. Alguém já viu falar do jornal O Pasquim ou de vários outros jornais antigos que trabalhavam também de forma do humor, periódicos, digamos assim, que trabalhavam através do humor? Então, meu caro, o humor também é uma forma de comunicação, também é uma forma de arte, também é uma forma de expressão. Quando a gente coloca, por exemplo, o Ari Toledo contando uma piada, eu ouvi isso em algum lugar, não sei se foi o próprio Rafinha Bastos, e ele fala assim: opa, espera aí, eu vou contar para você uma piada.
E aí ele conta e zoa um monte de gente. Ou quando a gente pega o Rafinha Bastos e fala, opa, tem uma coisa que eu penso. Cara, não interessa, ele tá lá no palco interpretando um papel, mesmo que seja falando que é ele mesmo, cara. Tem que saber distinguir as coisas, ele não tá lá na realidade, no palco. Acorda, tem uma visão diferente do autor, do narrador, da pessoa profissional que envolve tudo, do ator. Então o que acontece, cara? Um ponto de vista artístico, seja ele falando de assassinato, seja ele falando de violência, seja ele tirando com a cara de alguém, seja uma piada do Danilo Gentili, que as pessoas se ofendam como racismo, seja uma música do Alexandre Pires, que coloca os caras vestidos de macaco e aí todo mundo quer brigar, pelo amor de Deus, vai tomar no meio do seu cu, acorda pra realidade. O racismo está dentro de você mesmo. A gente tem uma diferença bem clara no nosso país. E essa diferença é aquilo que mais nos indigna. Então, tenta só abrir um pouquinho a sua mente, seja você quem for, e acorda um pouquinho para a realidade. A gente não pode cercear o direito à informação, o direito à comunicação, o direito de expressão. A gente não pode tentar proibir ou violar o direito artístico. Tem que ficar bem claro isso na cabeça das pessoas. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do juiz eleitoral que mandou prender o diretor executivo do Google. Pô, tá de palhaçada com a minha cara, né? Tá de brincadeira o Poder Judiciário brasileiro, dando a decisão judicial falando que o Google não é uma autoridade suficientemente capaz de decidir se ele pode ou se ele não pode fazer alguma coisa, porque ele não tem competência ou poder suficiente para isso. Meu, me poupe, né, cara? Entende que um sistema da internet é uma coisa. Um usuário que sobe um vídeo na internet é outra coisa simples, responsabiliza o usuário quando aquilo for entendido como ofensa, quando o conteúdo daquele vídeo foi entendido como ofensa. Não é simplesmente chegar lá, realmente concordo e bloqueia e pronto, acabou, tira do ar. Meu, acorda, se liga, vai sair censurando o direito à informação de todo mundo porque está prejudicando determinada coisa. Acorda para a realidade. Agora você vai processar o Bill Gates e a Microsoft porque ele fez o Windows? Por quê? Por que ele fez o Windows? Porque de repente eu posso ir lá e digitar em alguma página que não é muito legal. E aí? Eu posso tentar cometer um crime através de um navegador de internet? Posso me comunicar com um mafioso e tramar um crime? E bolar um crime? E aí? Você vai processar o Bill Gates porque ele inventou alguma coisa? Cara, alguma coisa tecnológica, obviamente, não faça com que o governo mate a inovação no nosso país. Nós queremos liberdade de imprensa, nós queremos liberdade de comunicação, muito mais do que aquilo que está nos sendo oferecido. E é isso que eu exijo como cidadão brasileiro e que todo mundo aqui eu tenho certeza que exige também. Então deu vontade de falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho visto algumas decisões, alguns processos e algumas ações do próprio Ministério Público que, sinceramente, são totalmente descabidas. Porque o rapaz lá da Zorra Total fez uma personagem que estava fantasiada de negra e tinha alguns traços assim com o nariz muito grande e ficava pedindo dinheiro. Pô, aí vai processar o cara porque agora é racismo. Aí se for uma loira não é racismo. Vai tomar no meio do seu cu, acorda pra realidade. Se você for ver muito bem, um personagem como aquele coloca muito mais às claras as questões de preconceito racial no nosso país também para serem discutidas e não para a gente querer censurar qualquer coisa. Uma piada do Rafinha Bastos, uma piada do Danilo Gentili, ela discute muito mais sobre aspectos específicos do nosso país do que aquilo que você está pensando de simplesmente censurar e bloquear tudo isso. Então pensa muito bem, autoridade, para fazer alguma coisa. Uma música do Marcelo D2, um funk qualquer. A gente não precisa desse tipo de censura. Mas se for censurar, censura geral também. Censura o filme, censura o livro, censura todo mundo de uma vez. Censura o policial que está sendo ameaçado de ser expulso porque denunciou irregularidades para o Jornal da Band. Pô, pera aí, não pode mais denunciar, não é assim. Censura todo mundo de uma vez que aí fica mais fácil, né? Beleza? Então tá, eu vou continuar falando aqui porque de repente a gente acaba usando para edição. Tô tentando lembrar aqui um dos assuntos que me deixou muito puto com relação a esse caso de liberdade de expressão. E sinceramente eu acho, é claro que eu acho no meu ponto de vista, né? Eu não acho no seu ponto de vista, a não sei que eu seja você. Mas foda-se.
O Danilo Gentili deu uma no Roberto Justus bem legal, né? Porque o Roberto Justus falou, piada de loira você pode brincar porque não é cientificamente comprovado que a loira é burra, a gente sabe que isso é uma brincadeira. Aí quando eu falo que um negro é macaco, seja na piada, aí sim, opa, peraí, você tá ofendendo, vai tomar no seu cu, é cientificamente comprovado, então racista é você. Racista é você, não tô falando pro Roberto Justo agora, tô falando pra você que tá pensando desse jeito. Então se liga, porque eu acho que o Roberto Justo, depois que conversou com o Danilo Gentili, ele deve ter aberto um pouquinho mais a mente dele. A mesma coisa se estende pro travou aqui, cara. A mesma coisa se estende pro presidente da Comissão dos Direitos Humanos, o pastor que foi eleito para a CDH, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, justamente porque ele teria dito, e aí eu não tô aqui para falar se ele disse ou se não disse, foda-se. Teria dito frases com relação à homofobia, frases com relação ao racismo, mas espera aí. Qualquer coisa que seja, então, está num processo contra o cara, um processo administrativo, um processo administrativo e um processo judicial. Espera todo aquele trâmite correr. Depois disso, tira o cara. Pra que você tem que ficar condenando o cara e falando que ele tem que sair mesmo e foda-se todo mundo ir lá e fazer um abaixo-assinado do caralho pra tirar o cara? Na Comissão de Direitos Humanos, cadê os direitos individuais da pessoa? Cadê o direito que ele tem como deputado federal? Alguém não votou nele, porra? Então não vota, caralho. Faz a coisa da forma que ela tem que ser. Não adianta depois você ficar falando que ele é um terrorista, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não tá respeitando os direitos humanos. Então, faz o devido processo legal da forma que ele precisa ser, para depois você seguir com os finalmente da questão. Tá me entendendo? Garante os direitos que o cara tem. Simples assim. A mesma coisa da gente falar do pastor Silas. O pastor Silas tem que tomar cuidado realmente para não ofender determinada pessoa. Com certeza. Ele tem que ter cuidado com as coisas que ele fala. Mas isso não quer dizer que ele não pode pensar diferente. Ele pode ter as convicções filosóficas dele, está escrito como cláusula pétrea na Constituição Federal. Não adianta vir PEC do caralho a 4 para mudar algumas coisas. Tem coisas que ele fala que são erradas, tem coisas que ele fala que é certa, mas uma coisa, além de tudo, é certo. Direito demais atrapalha pra caralho. Todo mundo quer direito, sendo que tá muito simples as coisas. O preconceito está na cabeça de cada um. Então cada um precisava ver um pouquinho mais sobre isso. Agora eu não posso fazer piada de porra nenhuma. Não posso fazer piada de nada. Nem de mim eu tô fazendo piada mais, porque se eu fizer piada de mim eu tô ofendendo, sei lá, a classe da Legião dos Nelsons agora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. E a gente, que é vlogger, queria agradecer também, mandar um abraço pro Felipe Neto, que fez eu tomar a decisão de vir pro YouTube, porque o Felipe Neto falou sobre todos os artistas, produtores, diretores, escritores, para que montem uma corrente realmente para melhorar o nosso YouTube brasileiro. E é isso que eu acho também. Eu tô nessa luta junto com o Felipe Neto, a galera da Parafernália, Marcos Castro, todo mundo, PC Siqueira, o Rafinha também, Kéfera, toda a galera mesmo, para melhorar o YouTube brasileiro, e é isso que a gente precisa fazer cada vez mais. Só que a gente não vai se calar, pelo menos eu não vou me calar para determinadas coisas que estão falando por aí, não. A gente pode continuar fazendo piada, a gente pode continuar tendo tudo, porque não confunda. O cara que faz piada, ele também é o ator, ele também é o narrador de uma história. Se você for inteligente o suficiente um pouquinho para entender, ele está debatendo e deixando intrinsecamente algo muito mais, o núcleo da questão. Você está conseguindo captar lá dentro, lá no fundinho mesmo, lá no meio, você está conseguindo captar? Então, é lá mesmo que você tem que captar, tá? Então tenta pensar um pouquinho mais sobre isso e tomar cuidado, o Ministério Público, na hora que resolver processar um artista, tomar bastante cuidado, porque o Ministério Público é aquela instituição que tem o Procurador dos Direitos do Cidadão, que é justamente para garantir os direitos do cidadão. Aí você vai atacar logo na cultura, logo na arte, que desenvolve tantas coisas para a sociedade. Pô, meu amigo, não é por aí, né? Vamos com mais calma. Então, obrigado para você que está me ouvindo aí. Eu espero que essas informações minhas sobre direitos humanos, direitos de expressão, direitos
direitos da livre expressão artística, científica, de comunicação, elas façam algum sentido para você, que você pense um pouquinho mais antes de julgar determinado artista. Ai, ele falou isso, porra! Ele tem que falar mesmo, cara. A arte, ela tá aqui para transformar, para ousar, para criar coisas novas, justamente para falar, nossa, ele falou isso, é isso mesmo que a gente quer, que você se surpreenda. Quando você se surpreende, quando o artista ousa, quando ele inova, alguma transformação acontece. Então, pessoal da arte, faz concurso também para o Ministério Público, para a magistratura. Pessoal que já está no Ministério Público, na magistratura, faz uma especialização, integra um grupo de teatro, conversa com as pessoas, seja mais humano para entender a verdade, porque aí um juiz vai pensar 2 vezes antes de mandar prender um executivo do Google, para o próprio Estado tentar matar a inovação. Não é assim que funciona, não é desse jeito. Tenta desenhar um pouquinho as liberdades constitucionais de cada um na sua cabeça, entender por que um usuário faz alguma coisa. Agora, se eu mandar um e-mail para alguma pessoa ofensivo e ameaçador, a culpa é do Yahoo e eu vou mandar prender os donos do Yahoo. Vou sim, tá? Então pensa mais um pouquinho disso. Na hora que for processar um artista porque ele fez a piada, toma cuidado que de repente o racista está sendo você. O seu pensamento talvez esteja apodrecendo. Então, tenta tomar cuidado. Não brinca com pouca coisa, não. Não gera mais despesa para o Poder Judiciário, os próprios legisladores e deputados. Não fica gerando mais despesa para o seu próprio poder, não. Porque essas demandas excessivas, elas vão gerando cada vez mais trabalho e às vezes sem justificativa. Para entender um pouquinho o que cada coisa quis dizer. Já leu um livro? Então, o que o livro quis dizer? Não interessa se ele falou vai tomar no cu, se ele falou foda-se, se ele falou caralho, se ele falou a história de um assassino. Com certeza ele não estava pregando apologia ao crime. E se estava também, vamos tentar discutir um pouquinho mais sobre isso. Da mesma forma do livro, o filme, a novela, né? Você já pensou se a gente mandasse lacrar as novelas do Brasil? De repente fazer uma mensagem assim: essa novela não pode ser exibida no dia de hoje porque ela vai ser obrigada a passar uma informação porque ela ofendeu as mulheres quando o cara bateu na atriz com a raquete, né? Então vamos pensar um pouquinho em tudo isso, rever um pouquinho mais o que acontece no Brasil, as forças que a gente dá para uns, as forças que a gente dá para outros, os pesos que a gente coloca em um e os pesos que a gente coloca em outro, e vamos tentar deixar as coisas mais iguais, porque aí realmente a gente vai garantir aquela coisinha que está escrita lá na Constituição, beleza?